O jogo que eu vou falar agora contra o Internacional aconteceu bastante tempo, tem bastante tempo. Foi exatamente em 1948, uma semana após a conquista do Campeonato Carioca de 48. É sempre bom lembrar, né, que principalmente a galera mais nova de hoje, que a gente não pode medir o futebol de antigamente com a régua de hoje. Hoje os estaduais duram 2 meses e pouco, 3 meses, não tem muita importância, né? E coisa que não era antigamente. Antigamente, o principal campeonato era o campeonato estadual e, no caso nosso aqui, era o campeonato do Distrito Federal, era o metropolitano, o campeonato carioca da cidade do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal. E o Botafogo havia sido campeão oficial, é o único tetracampeão oficial em campo, não é na caneta, não. Na caneta tem outro time aí, mas em campo, o Botafogo ele é o único tetracampeão oficial em 32, 33, 34 e 35. E depois ele ficou um período sem títulos. Durante 4 anos seguidos bateu na trave, e em 48, né, bateu na trave sendo vice-campeão, e em 48 conquistou o título. Eu vou falar rapidamente, porque mais à frente nós faremos programas e falaremos desse título, jogadores da época, mas eu vou falar rapidamente só para entender o contexto dessa partida contra o Internacional que eu vou falar aqui agora. Então, esse campeonato o Botafogo conquistou, campeonato importantíssimo, né, para a época, o mais importante para um time do Rio de Janeiro conquistar, era o Campeonato Carioca, e o Botafogo conquistou em cima do Expresso da Vitória, em cima do Vasco da Gama, que era o grande bicho-papão, né? Esse campeonato ele tem detalhes importantes, porque nesse campeonato surgiu o Biriba, né? Numa terceira rodada, ele surgiu contra o Madureira no jogo de reservas que tinha na preliminar, e já na quinta rodada também, General Severiano, ele surgiu no jogo principal, contra o Bom Sucesso. E ele entrava no jogo, a partir da entrada dele, só para fazer como observação, o Botafogo não jogou mal, sempre jogava bem. Lembrando que na estreia desse campeonato, a primeira partida foi uma derrota para o São Cristóvão por 4-0. Derrota essa que a torcida presente ficou revoltada, queria uma volta do Heleno de Freitas, que tinha sido vendido para o Boca, e a torcida revoltadíssima, né? Mas o Botafogo deu a volta por cima e conquistou o título. Então, nessa primeira rodada, perdemos de 4-0, depois a segunda rodada jogou fora, a terceira rodada, em casa, surge o Biriba na preliminar de reservas. Depois, quarta rodada, o Botafogo jogou fora, e na quinta rodada ele surge no jogo principal mesmo. Ele surgiu no jogo principal, dando um trabalheira para o árbitro, né? Árbitro Devine, árbitro inglês, né? E chegou a sentar em campo. Sentou em campo que não aguentava mais. Toda hora o Biriba entrando e interrompendo a partida, ele chegou a sentar em campo. E assim foi acontecendo durante o campeonato. Com a entrada dele, coincidentemente, né, o Botafogo passou a não jogar mal, e até nas adversidades, né, mesmo jogando bem, em algumas situações, viradas espetaculares, contra o Olaria, contra o Flamengo, e o Biriba entrando e fazendo aquela algazarra toda, interrompia jogo. E essa observação, né? Biriba surgiu nesse campeonato. Biriba chegou ao clube trazido pelo ex-zagueiro o Macaé, né, que depois de encerrada a carreira trabalhava no clube, e ele ficou no clube e se tornou mascote, né? Se tornou mascote do Botafogo nesse campeonato, chegando até a viajar de avião no ano seguinte, né? Indo a São Paulo de avião numa partida. Teve que tirar um jogador da delegação para poder embarcar o Biriba. Bom, então, gente, essa partida contra o
Internacional aconteceu exatamente 7 dias, uma semana após a vitória de 3-1 sobre o Vasco, onde o Botafogo conquistou esse campeonato de 48, que eu fiz um pequeno resumo aqui, que era o campeonato mais importante da época, o Campeonato Carioca. E o Internacional, ele era multicampeão gaúcho. Ele foi campeão em 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tá? Ele não foi campeão em 46, ele foi campeão em 47 e 48. Então, olha quantos títulos. Né? Ele foi em 9 campeonatos e ganhou 8. Campeonato Gaúcho. Mas o Campeonato Gaúcho ele tinha uma observação, ele tinha um diferencial. Primeiro se disputava o campeonato das cidades e os campeões das cidades, né, disputavam a fase final do que seria o Campeonato Gaúcho. Então, nessas 6 vezes que o Internacional foi campeão gaúcho, e as outras 2, né, de 40 a 45 e depois 47 e 48, primeiro o Internacional foi campeão da cidade, campeão citadino de Porto Alegre, depois disputou o Campeonato Gaúcho com os clubes das outras cidades, do interior, e também conquistou o título. Então, era o grande bicho-papão, era o grande time do Sul, né? Com vários astros, com jogadores que chegaram a ir à Copa de 50, Nena, Adãozinho, o Tesourinha não foi, mas foi cortado um pouco antes, sempre era convocado para a seleção. Então, assim, você tinha um time muito forte. E o Internacional era muito forte, era o bicho-papão, e havia vindo aqui no Rio em 45 e enfrentado o time lá da Gávea, naquele estádio lá da Gávea, e foi uma partida, terminou empatada em 2-2, o Inter jogou muito bem, teve chance de vencer. Então o Inter era muito assim, respeitado. Em 47, ou seja, um ano antes desse amistoso, o Flamengo foi a Porto Alegre e enfrentou o próprio Internacional e perdeu pela contagem de 6-2. Para você ver como o time do Internacional era um time forte, era um time bom, era um time competitivo. Né? Bom, e qual foi o resultado da partida de 48? Né? Uma partida dos campeões, o campeão gaúcho contra o campeão carioca. A partida terminou exatamente com o placar igual ao que o Flamengo tomou lá, né? Só que o Botafogo aplicou. Botafogo 6, Internacional 2. Essa partida, então, aconteceu no nosso estádio, General Severiano, mesmo estádio onde aconteceu a partida final contra o Vasco, uma semana antes, né? Um bom público presente. O Botafogo jogou com o time campeão, apenas o Pirillo não jogou, tá? Os jornais diziam que ele iria jogar, mas acabou não jogando e não há informações do porquê ele não ter jogado. E em todos os jornais não cita essa informação. Os jornais do dia diziam que ele iria jogar, estava na escalação, mas ele acabou não jogando. Então, do time campeão, o Pirillo, o time campeão, os 11 que entraram em campo, até porque naquela época não havia substituições em jogos oficiais do Campeonato Carioca, o Pirillo não atuou contra o Internacional. De resto, todos os jogadores atuaram. Né? E a partida começou, assim, parecia que o Internacional viria esmagando. Né? Com 1 minuto, Vidalba fez 1-0. 1-0 num passe do Tesourinha, o jogador Vidalba do Internacional fez 1-0. Bom, mas não demorou e logo aos 6 minutos, o Botafogo empatou por intermédio de Juvenal, que recebeu de Geninho, e chutou forte, cruzado, 1-1. Beleza, 6 minutos, 1-1, torcida delirando, Botafogo campeão, General Severiano lotado, né? Pessoal comemorando. 11 minutos, virada do Botafogo. O Oswaldinho, que estava jogando no lugar do Pirillo, fez o segundo gol, após uma jogada de Otávio de Moraes. Botafogo 2-1. Aos 23, terceiro gol do Botafogo. Oswaldinho de novo, uma jogada de Juvenal, e ele foi e mandou para as redes. Botafogo 3-1. Assim, Botafogo dominava o jogo por completo, né? O Internacional
não tinha assim muitas jogadas. O jogo estava na mão do Botafogo. O Botafogo estava bem superior, 3-1, e logo após marca o quarto gol. Aos 29, o Otávio de Moraes, num sem pulo, né, após um cruzamento do Juvenal, ele fez o sem pulo violento mesmo, chapada violenta, 4-1, quarto gol do Botafogo, de virada, 4-1. E aí o primeiro tempo terminou com o Botafogo 4-1 no Internacional. No segundo tempo, como era amistoso, é comum ocorrer substituições, né? E o Botafogo fez uma série de substituições, colocou 6 jogadores, substituiu 6 jogadores. O Internacional também 4 jogadores, né? O Zezé Moreira, técnico do Botafogo, ele fez essa mexida, né, para um jogo festivo, amistoso. Então ele colocou 6 jogadores no segundo tempo, e o Botafogo, logo aos 8 minutos, ele faz o quinto gol. Exatamente, Oswaldinho. O Braguinha avança, cruza, e o Oswaldinho marca o quinto gol. Botafogo 5-1 aos 8 minutos do segundo tempo. Bom, o Internacional diminui logo depois, aos 12, né? Adãozinho, como eu falei, grande jogador, disputou, foi para a Copa de 50. Adãozinho, ele deu um chute muito, ele veio pelo meio campo, passou por alguns jogadores, deu um chute muito forte, foi no ângulo direito do goleiro Oswaldo Baliza, e fez o segundo gol do Internacional. Bom, já aos 40, o paraguaio fez o nosso 6º gol. Uma observação, né, é que nos jornais da época, e Esporte Ilustrado também, revista, né, eles fazem essa observação, essas duas observações. Uma, o Mário Viana, o juiz da partida, falhou ao não dar impedimento nesse 6º gol do Paraguai. Outra falha do Mário Viana, ter deixado o Biriba, né, nosso mascote, Biriba, entrar em campo inúmeras vezes e atrapalhar a partida. Mas, assim, na minha opinião, né, não foi uma falha do Mário Viana deixar o Biriba entrar várias vezes. Era um jogo festivo, Biriba era um sucesso, ele era conhecido no Brasil inteiro, né? Então, foi, na verdade, na minha opinião, não foi um erro, e sim deixar uma homenagem, né, à torcida de ver o Biriba em campo correndo atrás da bola e dos jogadores, como na observação também do Esporte Ilustrado, e correndo atrás, principalmente, dos jogadores do Internacional. Tá? Então, o Biriba fez a festa também, não foram só os jogadores, a torcida, o Biriba também fez a festa nesse jogo. Então, o Botafogo vence por 6-2 o Internacional, né? E chegou a balançar, né, a imprensa, e ficou perplexa. Por quê? O grande campeão, o multicampeão, o terror do Sul, né, como era assim chamado, né, havia perdido por 6-2, uma vitória assim, sem nenhuma sombra de dúvidas, esmagadora do Botafogo. E o que estaria acontecendo com o Internacional, né? Bom, na verdade, o que aconteceu é que o nosso time era muito bom, e botou o Internacional na roda.